Anfitrião mandou um live pix. Apenas querendo avisar, querido telespectador que está vendo esse vídeo tem luzes fortes, então tome cuidado. Além disso, muitas coisas piscando na tela e chiados, e além de um pouquinho de barulho alto. Agora, aproveitem o meu espetáculo. Ok. Já queria deixar claro que aqui no começo que eu não lembro de todas as coisas que eu vivi enquanto eu trabalhava com os Quintana. Alguma coisa relacionada ao jeito que eu reprei minhas memórias, não sendo através diretamente do vício, eu não consigo ter toda a totalidade do que eu fiz naquela época. Só algumas coisas que eu lembro por causa de talvez algum gatilho que provocou isso. Tá. Eu trouxe algumas roupas do Quintana quando a gente tentou fugir da ilha e a gente acessou a sala dos funcionários. Na ideia de que se a gente conseguisse sair de lá, eu pudesse usar minha câmera para poder ver o que aconteceu, né, com eles e tentar tirar mais alguma informação. Peguei umas 10, nem todas foram úteis. Algumas coisas aconteceram no meio do estudo. Então, o que eu consegui descobrir foi o seguinte. Aparentemente tinha uma pessoa chamada Rodrigo, que foi um experimento dos Quintana do passado, uma base que estudava sobre medo e conhecimento, pelo que eu entendi. Lá eles mesclaram ele junto com um amigo e a mente deles passou a dividir um único corpo, criando essa dualidade entre os dois, onde cada um deles acabava tomando conta de um corpo alguma hora ou outra e tinha que manter o equilíbrio, né? A consciência, certamente. Aparentemente, o amigo que perdeu o corpo, ele não lembra nem mais o nome dele, acabou tendo a memória dele fragmentada no processo. Não parece ser algo muito agradável de se experienciar. Eu encontrei as roupas do pai do Arthurzinho. Ele era um cara legal, uma pessoa normal, ele não estava envolvido em nada de ruim que estava acontecendo lá. Prometo que isso é verdade, que o Arthurzinho não tem nenhum envolvimento com lá, nem o pai dele. Só veio a preocupação do próprio pai, como o Arthurzinho vai lidar com as questões. Ele é muito apegado à mãe dele e chega até a ver, às vezes, ter visões da mãe dele, pelo que parece. Eu só espero que o Arthurzinho, ele fique bem, na ordem. Que ele se adapte legal aqui, por favor. Tá. Tinha um fanático de sangue que aparentemente fazia um serviço para pessoas que quisessem pagar de lançar maldições ou rituais que ia fazer as pessoas ficarem doentes. Ele conheceu a Victoria nesse âmbito de trabalho mesmo, no submundo paranormal e tudo mais. Ok, próximo. Esse mais pessoal. Encontrei as roupas dos meus pais lá. Por causa do vício, nem eu, nem eles, a gente não se reconheceu. A gente não tinha nem uma vasta memória de nada lá e vaga, né? Não era nada. E agora eu só queria poder enterrar, fazer algum enterro, alguma cerimônia pra eles. Eu não gosto de pensar que no nosso último momento a gente não tinha a mínima noção de quem a gente era. Ok. Tá, o próximo ele começa a ficar mais estranho. Tudo normal aqui no começo. Eu tava vendo a memória de uma pessoa do México, um sacristão, que fazia parte da Basílica de Guadalupe. E quando ele ouviu sobre o plano dos Quintanas de ressuscitar Jesus, como foi a tentativa, ele achou aquilo magnífico e decidiu se unir à Victória.
A questão é que quanto mais eu ia entrando nessa memória, alguma coisa tentou me impedir de saber mais. Alguma coisa estava dizendo pra eu parar. E começou a fazer um ruído na minha cabeça, na minha mente, quando eu tava fazendo isso. Tentei ver alguma outra coisa pra ver se dava certo e, de novo, aconteceu. Dessa vez foi logo no começo. Eu ouvi supostamente o coração de alguém e depois só um ruído enorme que me impedia de entender qualquer coisa que aconteceu. E depois disso eu não consegui pegar mais nada sobre com as roupas do pessoal. Ok. No meio dessa pesquisa também eu consegui achar um site que os quintanos usaram da empresa das Memórias dos Tempos Felizes, que era o resort que ficava lá na Ilha do Amor. E aparentemente eles usavam isso como fachada, pelo menos para poder criar o álibi do lugar, para onde fazer experimentos. E eu quero entrar em contato com a minha própria equipe e com esse pessoal da Ordem para poder fazer uma pesquisa mais a fundo. Ver se a gente consegue tirar alguma informação legal desse site, fazer uma pesquisa inversa e poder descobrir a localização da onde quando ele foi criado. Bem, isso eu consegui tirar da minha pesquisa sobre os funcionários lá. Após concluir o pacto com o diabo, Marcelo Magnus desperta. E a chuva continua caindo sobre a floresta. A van permanece destruída e um silêncio pesado domina completamente o ambiente. Todos o encaram, seja Dodô, Emanuel e Lucas. Ninguém diz uma única palavra. Apenas esperam, porque querem respostas. Túlia, Mariana e Ayla ainda permaneciam dentro da van, isolados do restante do grupo. Marcelo respira fundo e explica tudo, sem enrolar. Ele explica sobre o pacto, a victória, as 3 etapas e até o preço que ele pediu. O grupo fica desnorteado, porque no fundo todos chegam à mesma conclusão. Aquele pacto provavelmente havia acabado a cova deles. Marcelo claramente tinha sido manipulado. E agora, eles estavam presos em algo muito maior do que podiam compreender. Dodô sente a frustração tomar conta, porque eles acabavam de quebrar uma das maiores regras da Ordem Realitas: nunca se envolver com o diabo. Mas Emanuel interrompe antes que aquilo vire uma discussão. A ética da Ordem já não importava mais. Não naquele momento. Sobreviver era muito mais importante. Sair vivos daquele inferno era muito mais importante. Dodô encara Marcelo, Marcelo encara Dodô, e no fim os dois concordam. Não havia um motivo para discutir agora. Primeiro, eles precisavam sobreviver. E então, uma risada ecoa. Ela soa distante, mas ao mesmo tempo muito próxima. Como se viesse de todos os lugares. Uma risada estranha, incômoda. Como se alguém estivesse assistindo uma tragédia e se divertindo com aquilo. O grupo imediatamente fica em alerta. Que som era aquele? De onde ele vinha? Porque parecia ecoar pela floresta, mesmo não tendo ninguém. Era uma risada alta, irritante e ensurdecedora. A inquietação cresce, até que a porta da van se abre violentamente. Julian surge desesperado, gritando que é o anfitrião e ele está com a... Mas então, silêncio. Completo, absoluto. Nem mesmo as próprias vozes podiam mais ser ouvidas. Como se o som tivesse sido arrancado do mundo. E em questão de segundos, 2 máscaras surgem diante deles. Uma triste e uma feliz. A máscara triste encara a outra, e a máscara feliz abre um enorme sorriso antes de anunciar. Espero que estejam prontos para o espetáculo da trágica Mariana. E um único piscar de olhos, todos desaparecem. Ô, buceta, você tá louco? O espetáculo inteiro pela frente. E em um piscar de olhos, todos se encontram em um palco. Ou melhor, em algo parecido com o teatro possível. O lugar parecia existir no meio do nada.
ou no meio de tudo. Um espaço infinito cercava o ambiente, como se estrelas e vazio coexistissem ao redor daquela estrutura absurda. Todos despertam confusos, desorientados, sem entender como foram parar ali. E então, uma voz ecoa pelo salão, alta e animada. Escolham seus aposentos. Se sente bem confortável pro espetáculo que vai começar. O grupo troca olhares confusos, afinal, que porra de lugar era aquele? Sem muita escolha, eles começam a procurar onde sentar. E aí que percebem algo ainda mais absurdo. As cadeiras eram completamente aleatórias. Tinha de tudo, tronos exagerados, banquinhos tortos com PNG falso. A variedade era tão grande que... Anfitrião mandou um live pix. As cadeiras não importam, velho. Esquipa logo pra parte importante. E olha só. Pra deixar essa resenha muito mais divertida, até o episódio 10, eu vou fazer com que tenha 25% de chance de uma menina aparecer aleatoriamente a cada minuto. Isso vai ser do caralho. Continuando. Então eles se sentam. E o espetáculo começa. As luzes do teatro começam a enfraquecer lentamente, uma a uma, até que a escuridão toma conta. E então, as cortinas novamente se fecham. E depois de alguns segundos, se abrem novamente. E no centro do palco, Mariana Bonalume, sozinha, ou pelo menos quase, porque ao lado dela, duas figuras começam a surgir. Espectros. Criaturas feitas de energia, mas havia algo errado nelas. No lugar de suas cabeças, glitches pulsavam, e dentro da interferência, nomes surgiam. Júlia Bonalume e Tiago Bonalume. O coração do grupo aperta, porque eles reconheciam aqueles nomes. Então, uma voz ecoa novamente pelo teatro. Uma trágica história. De fato, Mariana Bonalume, tão frágil quanto um pedaço de papel esquecido no armário. Ah, que bela tragédia. Que magnífica peça desse cruel tabuleiro chamado de vida. Essa história da garota que lutou contra tudo e todos para conhecer um mundo que nunca pôde ver. E para contar essa história, precisamos começar com o casal do ano. Tiago e Júlia. Que belo casal. Os dois se conheceram quando estavam no fundo do poço. Ambos cansados, perdidos e quebrados. E, usando um ao outro como bengala, conseguiram se levantar. Subindo degrau por degrau, escalaram as escadas da vida, até finalmente conquistarem aquilo que todos desejam: o direito de serem felizes. Mas então, algo aconteceu. O amor floresceu. Ele cresceu. Cresceu tanto que acabou gerando um pequeno acidente. A Júlia, ela estava grávida. Inesperado? Sim, com certeza. Indesejado? Nem um pouco. Jamais. E quando Mariana nasceu, ela foi recebida com tanto amor, com carinho, com esperança. Mas também trouxe consigo algo que ninguém percebeu de imediato. Uma pequena doença, um problema escondido em seu corpo frágil. Mariana possuía sérias dificuldades respiratórias. Mas claro, ninguém percebeu. Era algo simples demais. Devia ser apenas asma. E Tiago também tinha asma, então Tiago, como médico, associou que naturalmente era a mesma coisa. Ah, mas que médico maravilhoso, tão inteligente e observador. E tão absurdamente precipitado. Os anos passaram e Mariana cresceu. Ou pelo menos tentou. Quando ainda era pequena, seus pais começaram a trabalhar em um novo lugar. Um trabalho importante. O importante é que passaram a vê-la cada vez menos. Dias, semanas, às vezes mais. Eles diziam que ela não podia sair de casa. E sinceramente, ela nem conseguia. Anfitrião mandou um live O pix. Kaba realmente achou que podia fazer um ritual de teleporte de graça, sim? Muito otário, Pi. Isso aqui é tudo uma soma. Ó, bora, Pi. Bora, Pi, resenha. Não. Acho Tom. Sem algo muito mais genial ainda. Hã? Continuando. Pequenos esforços já deixavam seu corpo sem ar.
Então, restava apenas uma companhia: os livros. Livros infantis, livros de aventura, livros de fantasia, livros de estudo, qualquer livro. No começo era muito divertido. Ela sofria bastante para ler, mas como tem muito tempo em casa, acabou aprendendo com sua mãe a ler e escrever. Ela adorava. Era o único portal para o mundo que existia além das paredes daquela casa. Mas os livros algum dia iriam acabar. E quando acabavam, restava apenas relê-los. Ou avançar para histórias grandes demais para alguém da sua idade. E pouco a pouco, aquilo deixou de ser diversão. E virou uma rotina. Que depois virou uma obrigação e exaustão. Uma criança esgotada pelos próprios passatempos, os próprios hobbies que ela era obrigada a ter, senão não teria nada. Que ironia. Quando completou 8 anos, Mariana já estava cansada. Cansada de ler, de desenhar, de esperar. Porque nas histórias que tanto amava, os pais sempre estavam presentes. Os pais sempre protegiam seus filhos. Os pais sempre voltavam para casa. Então por que os dela desapareciam por dias, por semanas? O que ela tinha feito de errado? Não. Aquilo precisava acabar. Ela precisava encontrar seus pais e dar uma baita lição neles. Isso mesmo, sim. Ela tinha que explicar para eles que aquilo era errado e dar uma bela de uma lição. Exatamente como os protagonistas dos livros fariam. Ah, pequena Mariana, tão corajosa e tão inocente. Então ela calçou suas botas, abriu a porta de casa e saiu. Pela primeira vez, o mundo parecia enorme. Enquanto caminhava, via árvores gigantescas e avistou algo ao longe. Uma fazenda, uma grande propriedade. Imediatamente pensou: se meus pais trabalhavam perto de casa, então devem estar por lá. Mas o caminho era longe demais para alguém como ela. Cada passo exigia esforço. Seu peito começou a apertar, a sua garganta a fechar. E o ar deixou de entrar. Mariana tropeçou, caiu e tentou pedir por ajuda, tentou gritar por alguém, mas nenhum som saiu. Sua visão começou a escurecer, e quando tudo parecia perdido, uma figura apareceu. Sofia, uma jovem que correu em sua direção, assustada e desesperada. Sem pensar 2 vezes, a carregou nos braços e correu para o setor de expedição da fazenda. Mariana tentou permanecer acordada, tentou entender o que estava acontecendo, mas não conseguiu. Ela desmaiou, e sem imaginar que aquele seria o primeiro passo da tragédia que mudaria sua vida para sempre. Após dias de exames, consultas e diagnósticos, finalmente descobriram a verdade. Não era asma. Não era algo simples ou passageiro. Era muito pior. Mariana deixou o hospital ao lado de seu pai. Cabisbaixa, silenciosa. Alegria que uma criança deveria ter simplesmente não estar mais ali. Porque agora ela sabia. Sabia que existia algo errado com ela. Algo sério. Algo que não desapareceria apenas tomando remédios. E aquela descoberta não afetou apenas Mariana, mas sim toda a sua família. As luzes diminuem. A noite toma conta do palco. Então começa os sussurros, discussões, vozes abafadas. Mariana está em seu quarto, deitada, fingindo dormir, enquanto escuta seus pais brigarem do outro lado da casa. Eles tentavam falar baixo, tentavam esconder, tentavam fazer parecer que nada estava acontecendo, mas era tão óbvio quanto a luz do sol. Tiago queria abandonar o trabalho, queria ficar em casa, queria cuidar da filha. Afinal, quase perderam ela por um pequeno deslize deles. Já a Júlia discordava. O trabalho era importante demais para simplesmente abandonar. E assim, noite após noite, as discussões continuavam, até que uma decisão foi tomada. Júlia contratou uma antiga amiga dos tempos da faculdade. Venélope era seu nome. Ela seria responsável por cuidar de Mariana, ensinar, acompanhar, garantir que nada parecido com aquele acidente voltasse a acontecer. Uma solução prática, lógica e, claro, adulta. Ele ouve a decisão.
porém permanece em silêncio. Apenas abaixa a cabeça e aceita. Mas às vezes, o silêncio diz muito mais. Do que qualquer outra coisa em uma discussão. Anfitrião mandou um live pix. Falando de coisas boas agora. Uma ideia genial. Eu vou fazer com que, em momentos aleatórios, alguns pequenos ratinhos vão cair na cabeça dos papapatetas do caralho, né? Eita, me caguei. Mariana já havia se acostumado com sua rotina. Penélope se tornou parte de sua vida. Era gentil. Foi ela quem ensinou muitas das coisas que Mariana jamais teria aprendido, trancada dentro de casa. Seja leitura, matemática, história e, principalmente, a companhia. Mas existia uma pergunta que nunca deixou a cabeça da garota. Uma única pergunta. Aquela garota, aquela menina, a menina que havia salvado ela há alguns anos atrás. Ela era real? Ou tinha sido apenas uma ilusão causada pelo desespero de morrer? Mariana pensava nisso todos os dias. Porque se aquela garota realmente existisse, ela queria agradecer, queria dizer obrigada, queria conhecer a sua heroína. Então, em 2003, finalmente ela cria coragem e pede ajuda para Penélope. A professora hesita um pouco. Afinal, Júlia jamais aprovaria isso. Mas ouvir toda aquela história, tudo que a Mariana contou e tudo que a Mariana passou e a sua pobre vida, ela nunca saiu dali de dentro. E a única vez que ela saiu foi sozinha, então claro que não ia dar certo. E se a Penélope a acompanhasse, ela poderia agradecer essa amiga que ela tanto gostava. Então, Penélope acaba cedendo e decide levar Mariana até os arredores da fazenda para procurar, só uma vez, só por curiosidade. E então, eles encontram Sofia, sem dificuldades, e mais surpreendente ainda, as duas se tornam amigas. Que alegria! Finalmente Mariana tinha alguém da sua idade. Alguém para conversar, alguém para rir, alguém para compartilhar seus dias. Quase parece o final feliz de uma história. Quase. Mas infelizmente não é. Os meses passam e Mariana descobre algo que jamais havia tido antes. Uma amizade. Todos os dias, as duas encontravam um lugar escondido para conversar. Falavam sobre livros, sobre sonhos, sobre o futuro, sobre qualquer coisa. Às vezes o Bernardo também aparecia. O filho de Teodoro, se lembram? Então os três passavam horas juntos, falando sobre histórias, trabalho, aventuras, a vida e fofocas. Obviamente fofocas. Era simples, era algo comum e óbvio, maravilhoso. Porque toda criança deveria ter isso. Toda criança deveria ter amigos. Então, chega 2005. E em um dia nesse ano, Sofia aparece no mesmo local de encontro que Mariana e Bernardo sempre se encontravam. Porém, Bernardo não estava lá. Sofia estava meio estranha e Mariana percebe algo diferente nela. A Sofia estava completamente vermelha, muito vermelha, tentando esconder o rosto, tentava mudar de assunto. E isso apenas fazia com que Mariana insistisse ainda mais. O que aconteceu? Conta logo! Ela enxurrava de perguntas. Então, Sofia finalmente cede, completamente envergonhada, e admite. Ela havia se declarado para Bernardo, e eles tinham se beijado. Anfitrião mandou um live pix. Ai, que fofinho, romance adolescente! Gente, por favor, batam palmas, batam palmas! Ei, por que tu não tá batendo palma, caralho?
uma nova figura surge. Um homem desconhecido, parado diante delas. Nem mesmo Sofia o reconhece. Ela imediatamente fica alerta. Começa a explicar. Tenta justificar a presença de Mariana ali. Tenta dizer que... Mas não termina a frase. O homem a golpeia e Sofia cai desacordada. Instantaneamente, Mariana congela. O desespero toma conta. Sua respiração falha. Seu peito aperta. Ela tenta alcançar a amiga de alguma forma. Tenta chamá-la. Tenta verificar se ela tá viva. Ela fica desesperada. Mas antes que consiga fazer qualquer coisa, a escuridão também a alcança. Porque ela é atacada logo em seguida. Mariana estava no lugar errado. E na hora errada. As memórias se tornam fragmentadas, quebradas e confusas. Ela se lembra de ser arrastada, de ouvir vozes, de ouvir um nome, Gael. Mas nada fazia sentido, nada. Ela apenas implorava, baixinho, quase sem forças, pedindo ajuda, não para si mesma. Ela nem cogitou sobre sua saúde. Ela queria sim, ela pedia ajuda para Sofia, porque Sofia estava machucada, porque Sofia precisava de ajuda, porque Sofia precisava acordar, porque ela não podia perder a única amiga que ela tinha. Mas ninguém responde, ninguém escuta, ninguém vem. Então, ela é jogada dentro de uma cela, vazia e escura. Um lugar onde não existia nada, nada além dela mesma. E pouco a pouco, até sua própria consciência começa a desaparecer. A última coisa que Mariana vê é a escuridão. E então, ela desmaia. Anfitrião mandou um live pix. Olha que foda, o que é isso, Minecraft? Meu Deus. Então, a Mariana desperta. Ela acorda em seu quarto, confusa, e corre pela casa chamando pelos seus pais, gritando por ajuda, tentando entender o que havia acontecido. Tiago e Júlia chegam rapidamente e explicam que ela havia sido encontrada desacordada, mais uma vez do lado de fora de casa. Após uma longa bronca, Mariana tenta explicar o que realmente aconteceu. Ela fala sobre a Sofia e, mais acima de tudo, ela fala sobre algo impossível. A Sofia ainda estava lá, dentro dela, dentro de sua mente, dentro do seu próprio cerne. Era como se estivesse dividindo o mesmo corpo. Duas almas em um único corpo. Mas seus pais não acreditavam. Nenhum deles acredita. Então, chamaram um psicólogo. O especialista ouve toda a história e chega a uma conclusão rápida. Sofia nunca existiu. Segundo ele, Mariana jamais saiu de casa, jamais conheceu aquela garota, jamais viveu aquelas experiências. Tudo não passava de um surto, uma ilusão criada por sua própria mente. E após diversas consultas, Mariana recebe um diagnóstico: transtorno dissociativo de identidade. E junto dele, remédios. Muitos remédios. Remédios fortes demais. E assim começa um novo período em sua vida. Um período de solidão. Porque se todos estavam certos, então Sofia nunca existiu. E se todos realmente estivessem certos, então ela estava quebrada. Ela estava doente. Então ela era o problema. E pouco a pouco, Mariana começa a empurrar Sofia para os cantos mais profundos de sua mente, reprimindo, escondendo e silenciando ela. Porque era isso que todos diziam para ela fazer. No fim, ela não era a protagonista nem de sua própria história.
Os dias passam e passam e passam. Comer, dormir, tomar remédios. Comer, dormir, tomar remédios. Comer, dormir, tomar remédios. Uma repetição sem fim. Até mesmo Venélope desaparece de sua vida, sem explicações, sem despedidas. Mariana começa a se perguntar se ela também era uma invenção. Talvez tudo fosse. Talvez todas as pessoas importantes fossem apenas personagens criados por sua própria cabeça. Talvez ela nunca fosse viver as aventuras dos livros que tanto amava. Talvez ela simplesmente não merecesse. Mas então, 2009 chega. Em uma tarde chuvosa, Mariana observa a rua pela janela, com os olhos vermelhos, o rosto molhado pelas lágrimas. E é quando ela vê alguém caminhando do outro lado da rua. Era Bernardo. E nesse instante, algo acontece. Sofia desperta, e mesmo aprisionada, mesmo esquecida, mesmo sufocada, ela toma controle do corpo e corre, com apenas uma frase em sua mente. Eu preciso ver ele. Ela ignora a dor, ignora a falta de ar, ignora tudo. Cai pelas escadas, se arrasta pela chuva e segue na direção de Bernardo. E quando ele a encontra, imediatamente corre para ajudá-la. Então, pela primeira vez em meses, eles conversam. Sofia conta tudo o que aconteceu, tudo o que lembrava, tudo o que ninguém acreditava. E quando Mariana retoma o controle, ela finalmente entende. Era real, tudo aquilo era real. Porque a dor era real, as memórias eram reais, Sofia era real, ela era real. E a partir daquele dia, os três voltam a se encontrar. Tendo Mariana, Sofia e Bernardo, durante meses conversando, fofocando, rindo e vivendo os momentos que haviam sido roubados deles. Até chegarmos aos dias atuais, quando, após seus pais desaparecerem por tanto tempo, Mariana finalmente decide procurar ajuda. Ela liga e pede socorro, busca alguém que possa salvá-los. E felizmente, os grandes heróis da Ordem Realitas chegaram para salvar o dia. Anfitrião mandou um live pix. Ultimamente, porque agora o show vai chegar no clímax. Então, chegamos ao fim desta bela história. Uma história única, não acham? Um pouco de tristeza, um pouco de amargura, um pouco de esperança, uma quantidade absurda de sofrimento de uma jovem garota. Combinação maravilhosa, não é mesmo? Então, Mariana Bonalume, a garota que queria conhecer o mundo, a garota que queria fazer amigos, a garota que sonhava em viver as aventuras dos livros que tanto amava. Tudo isso para acabar destruídas pelas mãos do pai daquele que ela chamava de amigo. Que ironia cruel! Que piada fantástica! Seu corpo sobreviveu, sua mente também. Mas algo muito mais importante foi quebrado. O seu próprio eu, a sua identidade, o seu coração, a sua alma. Seu cérebro foi esmagado, reconstruído, retorcido tantas vezes que até mesmo as palavras parecem fugir dela agora. Pensamentos se tornam ruídos, frases se tornam fragmentos, e tudo o que resta são resmungos de dor e de medo. Mas não fique triste, Mariana. Não. Porque ele, o anfitrião, vai permitir que você brilhe. Ele vai permitir que você mostre ao mundo tudo aquilo que esteve aprisionado dentro de você por tantos anos. Toda tristeza, raiva, medo e solidão. Você queria conhecer outros mundos, não queria? Você queria conhecer outras pessoas, não é? Queria ser vista, queria ser ouvida. Então chegou a sua hora. Você vai gritar tão alto, mas tão alto, que o mundo inteiro finalmente saberá quem você é. O mundo inteiro vai enxergar sua dor, vai enxergar suas lágrimas, vai enxergar sua verdade. Então levante a sua cabeça, Mariana Bonalume. Mostre a eles quem você realmente é. Brilhe, minha pequena estrela.
Então, o espetáculo desaparece. E, em um instante, o grupo se vê novamente na floresta, na chuva, no mesmo lugar onde estavam antes. Mas ninguém diz uma única palavra. Ninguém consegue. Todos ainda tentam processar o que acabaram de assistir. Até que uma luz chama sua atenção. Uma luz forte, forte demais, ofuscante e inevitável. E quando olham para o lado, veem Mariana. Seu corpo está imóvel, suspenso. Pequenas descargas elétricas percorrem sua pele repetidamente. Choques fracos que fazem com que cada descarga faça seu corpo se mover minimamente de forma involuntária. Uma pose, depois outra e mais outra. É como se alguém estivesse manipulando seus membros. É como se estivesse presa dentro de uma sessão interminável de retratos de uma cabine de fotos. O grupo observa horrorizado, sem conseguir se aproximar, sem conseguir entender, pose após pose, movimento após movimento, até que finalmente ela para. Uma última posição, uma última fotografia. O grito. Sua boca se abre, seu peito se expande, e então um som impossível atravessa a floresta. Um grito tão profundo que parece nascer da própria alma, e naquele instante a realidade começa a se deformar ao redor dela. As faixas se retorcem, as roupas se rasgam e se remodelam, sua silhueta se distorce, sua própria existência parece ser moldada por algo além da nossa compreensão. O caos se derrama sobre seu corpo, a realidade se curva, e tudo aquilo que a Mariana reprimiu durante anos finalmente encontra uma forma de escapar. A sua dor, a sua solidão, o seu abandono, o medo, a culpa, o sofrimento, tudo ganha forma. E o grupo compreende, porque aquilo diante deles já não é mais Mariana Bonolome. A garota, ela desapareceu, e em seu lugar nasceu algo novo. Algo criado a partir de todas as cicatrizes que carregou durante a sua vida. Aquela é Sucal. A manifestação de uma existência marcada pela dor. O reflexo de uma adolescente que sofreu desde o dia em que nasceu. O grito que permaneceu preso por anos. O grito de alguém que nunca foi ouvida. O grito de alguém que finalmente não precisava mais se calar. O grito de uma garota que, pela primeira vez, estava livre das amarras da própria vida. Então, o combate começa. O grito da Sucal ecoa pela floresta. Não é apenas um som, era uma dor tão intensa que parecia atravessar os ouvidos e atingir diretamente a mente de todos que estavam próximos, como se ela estivesse de alguma forma compartilhando toda a dor da vida dela com todos ali dentro. O mundo gira, os pensamentos ficam confusos, raciocinar se torna quase impossível. Lucas e Marcelo são os primeiros a sucumbir. Os dois caem de joelhos, tentando resistir ao colapso mental provocado pela criatura. Era como se suas próprias mentes estivessem sendo esmagadas pelo sofrimento que emanava dela. Dodô tenta agir, mas percebe rapidamente que não pode ficar próximo. Ele recua e começa a conjurar repetidamente seus rituais, tentando atingir Sucal à distância, fora do alcance dos gritos dela. Enquanto isso, Tulia simplesmente corre sem olhar para trás. Corre porque cada segundo parado parecia aproximá-lo da morte. Emanuel, vendo Caos tomar conta do grupo, grita para que todos mantenham a calma, e sua voz atravessa a confusão, e por alguns instantes, Lucas e Marcelo conseguem recuperar a consciência. Marcelo imediatamente coloca Lucas sobre o ombro e parte em retirada junto de Tulia. Mas Sucal continua avançando e continua gritando. O som se espalha pela floresta como uma tempestade invisível. Todos sentem a pressão aumentar, todos sentem o desespero crescer. Então, Emanuel toma uma decisão. Ele corre até a van. Se eles não conseguirem deter aquela criatura normalmente, então talvez uma explosão resolvesse. Rapidamente ele começa a preparar um sistema improvisado para destruir o veículo. E tudo funciona, tudo fica pronto. Mas quando ele olha para trás, percebe que não há tempo. Sucal já estava alcançando os outros. Não daria para esperar, não daria para fugir. Então Emanuel toma sua decisão. Ele ativa o sistema agora. Uma onda de choque atravessa a floresta. A luz ilumina a chuva por um breve instante. As árvores balançam com o vento. E Emanuel é lançado para longe pela força da detonação. Dodô vê aquilo acontecer e sente seu coração afundar. Não de novo. Ele se recusa a perder mais alguém. Desesperado, conjura novamente um ritual de ilusão. Dessa vez,
criando faixas ao redor da boca da Sukal. Por alguns segundos, o grito para, e aqueles poucos segundos eram tudo o que ele precisava. Dodô dispara em direção ao Emanuel. A culpa invade a sua mente. Se ele tivesse feito diferente, se ele tivesse agido antes, se ele tivesse sido mais forte, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Mas não havia tempo para pensar, apenas para agir. E, impulsionado pelo desespero, ele consegue alcançar Emanuel e tirá-lo dali. Enquanto isso, Marcelo, Lucas e Tullian tentam enfrentar Sukal diretamente, mas algo estava errado. Os ataques simplesmente não funcionavam. Era como tentar atingir uma sombra, como se o próprio sofrimento dela tornasse inalcançável. O combate fica ainda mais longo, e um por um começa a ceder, até que surge uma oportunidade, uma única oportunidade, a última. A Sukal avança em direção a Tullian. Lucas vê aquilo, respira fundo e ajusta sua mira. E por fim, dispara. A bala atravessa a chuva, as espirais giram ao redor do projétil e acertam a Sukal. E após o acerto, um silêncio toma conta do lugar. Um silêncio ensurdecedor. Sukal cai, e com ela, Mariana Bonalume. Por alguns instantes, ninguém comemora. Apenas o som da chuva, e apenas a sensação de que haviam perdido alguém que juraram salvar. E então, devastados e sem forças para discutir, eles iniciam um caminho de volta, passo após passo, em direção ao posto de gasolina.